Muito boa tarde àqueles e aquelas que nos assistem, que estão acompanhando, portanto, a nossa videoconferência. Eu sou Maria Celeste Guimarães, presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas, aqui de Minas Gerais. A ABMCJ é uma organização não governamental com sede, portanto, em Minas Gerais, que é o estado que aqui foi fundada a ABMCJ, mas hoje a nossa associação está presente em 23 estados do Brasil e no Distrito Federal. É para nós uma grande alegria, uma grande honra receber a douta juíza Patrícia Afonso Henriques, emérita, nossa professora da Faculdade de Direito Milton Campos. Nós tivemos a oportunidade de lecionar na faculdade, ser colega da eminente professora Patrícia, e hoje ela está, para nossa alegria, representando a classe dos advogados no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A doutora Patrícia Henriques foi, evidentemente, há pouco tempo, ela vai falar um pouco sobre essa participação dela no colegiado do Tribunal Regional Eleitoral, e num momento muito importante. Nós não podíamos ter sido tão felizes, doutora Patrícia, de tê-la no nosso Tribunal Regional Eleitoral, porque grande magistrada, como já se mostrou que mas vem de uma experiência na advocacia eleitoral. Então, nós temos uma especialista na matéria, não só doutrinariamente, mas na experiência da advocacia, porque militou nessa área por muito tempo e com muita competência. Então, o Tribunal Regional Eleitoral ganhou uma grande contribuição da classe dos advogados, porque é uma magistrada realmente especializada, que tem a vivência prática e que certamente contribuirá muito para o engrandecimento do nosso Tribunal Eleitoral de Minas Gerais. Eu, portanto, quero agradecer em nome da BMCJ Minas Gerais a delicadeza sua, a fidalguia de receber tão prontamente o nosso convite, de estar conosco nessa videoconferência que está sendo gravada. Ela será disponibilizada, portanto, a conferência depois dos nossos canais do Instagram e no YouTube, porque a BMCJ também, além de um canal no Instagram, nós temos hoje um canal do YouTube no qual nós estamos divulgando as nossas conferências, as nossas lives, que tem sido de grande conteúdo e muitas consultas. Às vezes a pessoa não pode assistir naquele horário, mas é evidente que depois pode assistir com calma, em casa, no horário que seja mais conveniente. É um grande instrumento, com certeza, né, doutora Patrícia? A pandemia, né, com todos os problemas dolorosos que ela nos trouxe, mas foi uma contribuição muito importante, essa democratização do conhecimento. Ninguém precisa se deslocar, ninguém precisa, portanto, despender um recurso financeiro para poder, então, ter acesso ao conhecimento, acesso à informação. Isso foi uma grande conquista, não só, como eu comentei, para a classe jurídica, mas também para outras profissões, outras áreas que a todo momento estão sendo oferecidos cursos, oferecidos, portanto, né, uma gama tão grande de eventos para que as pessoas possam, sem dúvida, ter uma informação. É uma coisa importantíssima. E, além de competente, brilhante, um currículo extremamente rico, que não teria condição aqui de enumerar todos os seus títulos, mas você chega ao TRE no ano das eleições municipais. Eleições municipais em época de pandemia. E tudo essa convergência de tantas dificuldades também, evidentemente, vão refletir nas nossas eleições. Inclusive, a legislação eleitoral, o calendário, né, foi alterado para se adaptar a essa nova fase. E a nossa associação, como o próprio nome já fala, é uma associação de mulheres de carreira jurídica. E nós temos um programa, doutora Patrícia, chamado Mais Mulheres na Política. Quer dizer, inclusive concurso. Nós temos um curso na BMCJ Nacional. A nossa associação é presidida pela doutora Manuela Gonçalves, uma grande profissional que está, portanto, hoje sediada em Goiânia, no estado de Goiás,
mas nós temos um curso de formação política para as mulheres, de forma gratuita, com grandes profissionais de todo o país, que está sendo, portanto, oferecido às nossas associadas. Então, nesse contexto, desse momento tão importante para o país, das eleições municipais, e nesse contexto de pandemia, das reformas, é que nós pensamos nesse tema e convidamos a pessoa que me parece que será a mais adequada, mais bem-vinda para esse tema. E além da doutora Patrícia, teremos hoje também como debatedora a nossa conselheira deliberativa, a doutora Ana Evangelista Faria, que também já participa da nossa BMCJ há muitos anos, é uma grande colaboradora, uma profissional também militante, atuante, dinâmica, que também é um orgulho para nós, viu, Ana Evangelista? Você estar conosco no nosso corpo de associadas, viu? É um prazer muito grande. Eu a conheci depois que ingressei na BMCJ, mas sempre tem sido uma pessoa que está a cada dia me encantando e sempre com a minha admiração, com a minha estima, não é? Muito prazer também de tê-la conosco. Eu, portanto, passo a palavra agradecendo a honrosa presença da ilustre juíza do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Patrícia Afonso Henriques, para suas considerações. A palavra é sua, doutora Patrícia. Vou fechar os nossos microfones. A palavra é sua. Boa noite a todas. Primeiro, e a todos que estão nos assistindo e que vão assistir depois também. Primeiramente, eu não tenho como agradecer as palavras da doutora Celeste, o exagero das palavras dela. Tem muito exagero aí nessas palavras. Eu conheço a doutora Celeste há muitos anos, uma grande professora, uma grande advogada também. Conheço seu trabalho, seu currículo também é extenso. Então, para mim, é uma felicidade muito grande nós podermos nos reencontrar aqui hoje. A doutora Celeste é muito dinâmica, muito gentil, sempre foi, e uma grande representante das mulheres na advocacia, no magistério. Então, vou falar Celeste. É muito significativo para mim estar aqui hoje, é uma alegria enorme, uma honra enorme, muito mais que para vocês, é para mim, porque as mulheres, quando elas se unem e quando elas tratam desses assuntos que são necessários, são importantes, fazem toda a diferença. Então, eu fico muito feliz. E também quero agradecer a querida Luciana Raso, que está aqui com a gente. Eu tenho um carinho imenso pela doutora Luciana. Luciana, né, tão querida. E foi ela que, pela primeira vez, me telefonou para fazer o convite para ser associada da ABMCJ, que eu prontamente aceitei e fiquei honradíssima de poder participar, de me tornar uma associada. Luciana também é uma colega de magistério. Temos um carinho, né, um laço afetivo muito grande por causa do filho dela, que foi meu aluno, trabalha comigo, e também é uma mulher, né, esplêndida e que tem que ser também admirada por todas nós. E aqui agora, pela primeira vez, com a doutora Ana Evangelista, que também eu agradeço a sua presença, um prazer enorme poder estar aqui com ela e poder ter esse espaço de fala aqui, que é tão importante, tantas coisas que realmente a gente precisa falar um pouco dessas eleições, porque realmente estamos vivendo um momento atípico, um momento difícil, não é um momento fácil, mas nos momentos das dificuldades é que nós conseguimos, né, mostrar todo o poder de adaptação que o ser humano tem e toda a nossa capacidade de trabalho. Então, doutora Celeste, é um orgulho para mim estar aqui hoje e eu vou começar a falar um pouquinho assim de forma geral desse contexto eleitoral que nós estamos vivendo para chegar nessa questão da participação da mulher na política. Eu fico até muito feliz disso que você falou, da existência desse curso que vocês têm, porque isso é um dos pontos que eu iria falar agora, tão importantes hoje. Nós temos visto tantos cursos pelo Brasil que têm começado a nascer, mas que realmente, nesse momento de pandemia, nós sabemos que nós tivemos um prejuízo nessas candidaturas femininas e eu vou dizer por quê. Bom, então, inicialmente, eu queria dizer que eu estou num momento, né, da minha vida, de um momento de um grande desafio.
Eu fui nomeada no final de maio e tomei posse em 10 de junho, no momento que nós já estávamos na pandemia, e não só estávamos na pandemia, mas também no auge, né, da curva, com a dificuldade, para vocês terem ideia, com a dificuldade até de ir ao tribunal poder tomar posse. Eu não pude nem fazer uma posse, só fui com os meus filhos, e para mim, né, era um sonho ocupar a cadeira de jurista do tribunal. Eu sempre gostei do direito eleitoral, sou professora ainda no Milton Campos, eu dei aula de pós-graduação, mas eu tinha um sonho de compor a corte, essa experiência do outro lado. Eu divulguei, fiz campanhas vitoriosas, mas tinha esse sonho e já há algum tempo eu vinha investindo nesse sonho. Então, para mim, foi uma surpresa e uma felicidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, uma dificuldade muito grande de chegar ao tribunal com trabalho remoto, que tem as suas vantagens, mas a gente se adapta, mas também tem as suas dificuldades. Desde que eu cheguei ao tribunal, estamos no trabalho remoto, e com essas eleições, veja, eu também posse 10 de junho, 2 de julho, foi emenda constitucional. Quando eu cheguei ao tribunal, a gente não sabia nem se ia ter eleição, se iria ter a prorrogação dos mandatos, como seria. Então, assim, um tempo muito curto para essa adaptação, e tudo que eu já conhecia de eleição, né, do lado de cá, na advocacia e na academia, hoje eu estou podendo ter essa visão de dentro do tribunal, até as questões administrativas. E a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: não é fácil fazer uma eleição e é dificílimo fazer num momento desse, de pandemia. E nós temos que lembrar que Minas Gerais é o estado com maior número de municípios. Então, a maior eleição do Brasil é a nossa. O tribunal que mais tem número de candidatos, ainda ontem nós tivemos uma reunião, e na data de hoje, para quem, qualquer eleitor que for consultado divulga CANDE, nós já temos registrados em torno de quase 19 mil candidatos. Mas ontem, a reunião que nós tivemos, espera-se que a gente chegue no dia 26 de manhã em torno de 80 mil candidatos. Isso por duas razões. Primeiro, porque muitas vezes as pessoas acham que a maior eleição é aquela eleição de presidente, de governador, que nós chamamos de eleições gerais, e não é, porque a maior eleição é a municipal, porque é a maior eleição em número de candidatos. Então, a primeira questão, por isso e por Minas Gerais ter o maior número de municípios. E, em segundo lugar, porque esse ano é a primeira vez que nós temos eleições municipais sem a possibilidade dos partidos se coligarem para as candidaturas de vereadores. Então, podem haver as coligações para as candidaturas majoritárias, elas estão existindo, mesmo assim, me parece que nós teremos mais de 10 candidatos a prefeito só em Belo Horizonte. Muitos partidos vão lançar em todos os 853 municípios, mas é a primeira vez que os partidos que quiserem lançar chapas para vereadores, que a gente chama de chapa pura, sangue puro, vão ter que sozinhos fazerem essas chapas. Então, o fim das coligações também é mais uma dificuldade que eu vou colocar dentro de todo esse contexto. E esse fim das coligações, a gente pensar que cada Câmara de Vereadores, em cada um dos 853 municípios, cada partido pode lançar uma chapa com até 150% do número de vagas. Então, vejam bem a quantidade de candidatos que nós teremos. Então, assim, para ter uma ideia, em Minas Gerais, ontem até à noite nós fazíamos uma reunião no tribunal por videoconferência sobre isso, a eleição para a gente ela já está no auge, enquanto para os candidatos a propaganda só começa dia 27, para o tribunal a gente já está trabalhando, e as questões administrativas, por exemplo, são 42 mil urnas que vão ter que viajar para chegar em todos esses municípios de Minas Gerais. As viagens são feitas de caminhão, são 96 caminhões que vão viajar mais ou menos 70 mil quilômetros para distribuir essas urnas nas 282 zonas eleitorais. Me parece que são mais 26
unidades de apoio, postos de atendimentos dessas urnas, às vezes as urnas têm que ser substituídas, no universo de Minas Gerais de mais ou menos de 16 milhões de eleitores. Então, veja, doutora Celeste, doutora Evangelista, a dificuldade de Minas Gerais realizar essa eleição. E aí vem várias questões, porque quando nós estávamos, né, já nos preparando para essa eleição desde o ano passado, e aí trazendo a questão aqui da participação da mulher na política, incentivando essas candidaturas femininas que são necessárias, porque hoje no Brasil nós temos em torno de 650 prefeitas só, no Brasil, não estou falando em Minas Gerais, né? São pouquíssimas, né? No universo de quase 5 mil prefeitos, porque a gente tem 5.568 municípios no Brasil. Então, nesse universo, a gente tem mais ou menos 650 prefeitos, sendo que o eleitorado feminino é mais de 50%, é quase 53%, e a população feminina é de mais também de 50%, é de 51%. Nem se fala, né, no legislativo, que nós temos hoje, salvo engano, acho que são 15 senadoras, são pouquíssimas deputadas que nós temos também, acho que são 12 senadoras hoje de exercício, porque nós tivemos uma senadora que foi cassada, né, no final do ano passado, e pouquíssimas deputadas. Então, esse incentivo, né, acho que são 77 deputadas federais só, no contexto do Brasil, esse incentivo da participação da mulher na política era extremamente necessário. E por que isso se torna muito mais difícil? Bom, primeiro porque é sabido, e aqui eu nem precisaria dizer isso, porque todas nós somos mulheres, o quanto que a pandemia tem sido difícil para as mulheres. Eu digo que nessa pandemia estou numa situação que quando eu lembro, já tenho filhos grandes, mas quando eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eu fico pensando, meu Deus, como seria hoje se eles estivessem pequenos? Então, muitas mulheres que estavam se preparando para serem candidatas, nós temos notícias que muitas abortaram esse plano, esse sonho, essa vontade, porque as escolas estão fechadas, as mulheres estão em casa, as mulheres cuidando dos filhos, o que não é nenhuma infelicidade, é uma alegria poder ter esse contato maior com a família, mas, por outro lado, essa rede de apoio, né, de funcionárias que ajudam, porque essas funcionárias que ajudam também têm filhos, os seus filhos também estão fora da escola, então é toda uma rede de apoio, e as creches e as escolas que estão paradas. Então, é claro que essa mulher ela está tendo que o trabalho dela ainda adicionar a questão do cuidado com os filhos, de fazer as tarefas de escola. Temos notícia também do aumento enorme da violência doméstica. Isso não é um tema que eu domino, não é um tema que eu trabalho, mas é um tema que a gente sabe do aumento que teve isso na pandemia. Juntando com essa questão da impossibilidade de coligações, e aí a gente vê que os partidos eles precisam lançar chapas e precisam ter mais candidatos, mas também a questão do financiamento das campanhas. Porque, doutora Celeste, doutora Evangelista, nós sabemos que não é barato fazer uma campanha. Não dá para a gente dizer que se faz uma campanha eleitoral de graça. As campanhas agora vão ser quase que 100% nas redes sociais. Vejam bem, não adianta você dizer que a campanha vai ser nas redes sociais, porque você precisa ter uma orientação jurídica, você precisa ter uma orientação contábil, você precisa fazer um vídeo, você precisa ter uma pessoa que faça esse vídeo para você, que te oriente se o que você vai falar nesse vídeo está certo, é correto. Então, não é uma pessoa pegar um celular, gravar um vídeo e dizer que vai postar na internet e que a campanha eleitoral dela está pronta e que vai ser 100%. Não, essa campanha digital, ela vai se aperfeiçoando tanto com o tempo. Você vê que nós migramos o nosso trabalho, e eu não sei vocês, mas eu tive que comprar várias coisas que eu não tinha, né? Equipamento de luz, as pessoas passam a ter que ter um celular melhor. Então, o custo dessas campanhas não é barato. E com isso, então, muitas mulheres sem trabalhar, muitas mulheres nessa dificuldade, nós vimos, temos tido notícia em várias reportagens, em várias situações que chegam para a gente, de muitas mulheres que abortaram esse sonho, infelizmente. Uma outra questão que na eleição de 2018, é claro que não funcionou assim
100%, mas que começou a funcionar bem, foi a arrecadação, né, de recursos de forma virtual, crowdfunding, vulgarmente chamado de vaquinha, né? E muitas pessoas falaram assim, olha, cada vez que passa, esse virtual vai funcionar mais. Essa era uma grande, né, sacada, uma grande aposta, inclusive ajudando as candidaturas femininas. Mas vejam bem, nós estamos numa dificuldade econômica. Será que os candidatos, eu não tenho acompanhado isso, porque isso ainda não chegou para a gente no tribunal, e aí, esse ano eu não estou na advocacia, mas será que os candidatos tiveram êxito nessa arrecadação virtual? Eu duvido muito, por tudo que eu conheço de eleição, por tudo que eu já passei de eleição, isso poderia ser um grande instrumento, ajudando, inclusive, as candidaturas femininas. E sabemos que por mais, né, que o Tribunal Superior Eleitoral hoje ele tenha grandes políticas afirmativas para as candidaturas femininas, nós sabemos que infelizmente existe, e isso esse ano eu tenho receio que seja potencializado, das famosas candidaturas fictícias. Como nós temos o cumprimento, a necessidade do cumprimento desse percentual de gênero, que as pessoas equivocadamente falam que é cota feminina e não é, é percentual de gênero. Se tivermos 70% de mulheres inscritas na chapa, teremos que ter 30% de homens. Com esse fim das coligações, nós vamos ter mais chapas. Os partidos vão precisar de mais candidatos filiados. E, obviamente, eles vão precisar de mais mulheres, porque tem que obedecer o percentual de gênero. Então, são tantas coisas que têm se entrelaçado e que a gente tem visto uma grande dificuldade para as mulheres. Eu participo desses grupos de WhatsApp, de eleitoral, de discussões acadêmicas, porque não faço discussões jurídicas, mas é claro. E outro dia eles até falaram assim, olha, coloque aqui quem tiver notícia de chapas pelo Brasil em que teremos mais mulheres do que homens. E eles colocaram uma lá, que já é uma chapa que está ao contrário, com 70% de candidatas femininas e 30% de candidatos. Mas veja, um exemplo, né, que a gente acha por todo esse Brasil. Então, eu acho que essa situação de pandemia, que é uma situação que dificulta a propaganda eleitoral, que dificulta as campanhas, que faz com que você tenha menos recursos para as campanhas, é uma situação que veio agravar, que veio potencializar isso. Muitas pessoas falam, mas agora, esse ano, a resolução de arrecadação e de prestação de contas, ela determina que o fundo eleitoral, aquele fundo especial, seja destinado 30% às candidaturas femininas. Obviamente, eu não posso negar que isso foi um grande avanço. Isso foi maravilhoso, foi um avanço enorme, porque o fundo especial, né, ele é um fundo de ano eleitoral, em que os partidos recebem esse fundo, já receberam, né, e desse fundo 30% tem que ser destinados a essas candidaturas femininas. Mas veja, doutora Celeste, nós estamos falando só em Minas Gerais, na espera de mais ou menos 80 mil candidatos, por causa do fim das coligações. Quer dizer, esse dinheiro, por mais que ele chegue nessas campanhas femininas, ele não é suficiente. As doações de pessoa física, eu não estou acompanhando ainda, porque as prestações de contas ainda não começaram. Mas nós temos um sentimento, isso não é porque eu estou no TRE, qualquer eleitor tem um sentimento que doação de pessoa física esse ano, as pessoas estão em dificuldade financeira, muitas queriam doar, não vão poder doar. Então, eu poderia enumerar aqui uma série de coisas que estão sendo muito difíceis para a realização dessa eleição. O país está na dificuldade, né? Recessão, temos um contingenciamento, a gente já vê pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, vai ter que gastar mais nessa eleição, porque é necessário máscara, é necessário álcool gel, caneta para os eleitores, uma série de coisas, de medidas de segurança. Se isso tudo já está sendo difícil, a gente esperar doações. E o fundo, essa decisão do TSE, essa resolução, foi muito importante, é um avanço, nós temos essas políticas afirmativas, mas, infelizmente, elas ainda não são suficientes.
E o que me deixa muito triste é a gente, em 2020, ainda ter que estar aqui, nesse espaço, ainda cansando, falando sobre isso. E aí, trazendo isso, tirando um pouquinho do eleitoral, trazendo para a nossa área, né, da carreira jurídica, só pelo que eu posso falar dos tribunais regionais eleitorais, na classe de juristas, salvo engano, nós temos no máximo 10 mulheres ocupando cadeiras. Eu estou falando da classe da advocacia, não de juízes e desembargadores. Mas o próprio Tribunal Regional Eleitoral aqui, a lista que eu participei, todos os candidatos eram homens. Eu fui a única candidata mulher, entrei na lista, fui nomeada, mas quando eu fui nomeada, tinham várias listas para serem nomeadas e nenhuma com mulher. E eu pertenço a um grupo desses juristas, né, que ocupam essa cadeira no TRE. Desde que eu fui nomeada, nenhuma outra mulher mais foi. Porque eu estou lá no grupo e a cada dia que sai uma nomeação, entra um novo integrante no grupo. Então, nós ainda estamos aqui nesse espaço para discutir isso, algo que teria que ser absolutamente natural. Quer dizer, não temos, nas carreiras jurídicas também, temos muitas mulheres. Na faculdade, a maioria são alunas, são mulheres. As mulheres hoje fazem concurso, passam nos concursos, são advogadas maravilhosas, mas nesses locais, né, nesses postos, nessas cadeiras importantes, infelizmente, nós ainda somos minoria. E uma minoria ainda bem pouco significativa ainda, né? Não qualitativa, mas em quantidade. Então, isso tudo, né, nessa situação de pandemia agora, isso foi, eu tenho essa percepção que isso foi potencializado. Então, é um outro desafio, mais um obstáculo que essas mulheres vão precisar enfrentar para conseguir fazer essa campanha eleitoral. Temos ações para isso. A Constituição já tinha a ação de investigação, ação de impugnação de mandato eletivo. Existe na legislação eleitoral ação de investigação judicial eleitoral para que não tenha fraude a essas cotas de gênero, para que não tenha esse tipo de abuso, e a jurisprudência do TSE é consolidada nisso. Temos já casos importantes julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas para ver que nós, em 2020, precisamos ainda ter essas políticas. E quando eu vejo que ela fala, a mulher ela tem que estar aonde ela quer, ela pode, né? Ela fala, ela pode estar onde ela quiser, ela tem que estar onde ela quiser, não é que ela pode, é um direito nosso de pertencermos, e ninguém aqui, nós não estamos competindo com os homens, nós só queremos estar nesses espaços também, pois temos direito e temos capacidade. Eu não sei qual que é meu tempo, não sei se eu já passei, se eu já falei muito. Então, assim, só para concluir aqui, depois dar o espaço para a doutora Ana Evangelista, só que eu tirei aqui da internet algumas informações. Então, olha só, especificamente em eleições municipais, o nosso eleitorado hoje é de 52,50% de eleitoras mulheres. Temos em mandato hoje 649 prefeitas apenas, e divididas nas regiões do Brasil, o Nordeste e o Norte são onde temos mais prefeitas ocupando cargos. No Nordeste, 16%, no Norte, 15%. No Sudeste, só 9% das prefeituras são ocupadas por mulheres. No Sul, só 7%. E no Centro-Oeste, 13%. E um dado muito importante, doutora Celeste, que é o seguinte: nesses municípios que são governados por prefeitas, a sua grande maioria são municípios pequenos e com a média do PIB, né, per capita menor, são municípios mais pobres. Então, vejam que isso também é uma informação importante, ou seja, do total de prefeitas em exercício,
91%, que são poucas, né? Que são 649. Agora, dessas 649, 91% foram eleitas em municípios com até 50 mil habitantes. É muito pouco, né? Governadora, nós temos uma no Brasil, das eleições passadas, uma única governadora. Senadoras, 12, né? 12 senadoras em exercício. Dos 353 candidatos ao Senado em 2018, 353 candidatos, só 62 eram mulheres. Ou seja, mais ou menos 20%. E dessas 62, só 7 se elegeram. Então, em 20 estados, nenhuma mulher foi eleita, e em 3 deles nem tivemos candidatas mulheres ao Senado. Na Câmara de Deputadas, 77 deputadas federais em exercício, sendo que nessa nova legislatura, 15% das cadeiras são ocupadas pelas mulheres e na legislatura anterior era 10%. Então, na Câmara dos Deputados, nós tivemos um aumento de 2014 para 2018 de 5%. Né? E vereadoras também, esse número muito pouco significativo. Só aqui em Belo Horizonte, hoje nós só temos 4 vereadoras no universo de 41 cadeiras. Temos a presidente da Câmara de Vereadores, é uma mulher, hoje que ocupa a cadeira da presidência, mas somente 4 vereadoras. Então, o caminho ainda é muito longo, é muito árduo. Esse incentivo desses cursos de formação, de incentivo à mulher, porque as mulheres elas querem se candidatar, sim. Né? As mulheres, eu costumo dizer que as mulheres elas já fazem política todo dia. Porque a mulher, geralmente, ela que vai na escola dos filhos e ali ela conversa com as outras mães e ela agiliza uma festa da escola, ela participa, ela conversa com a direção da escola, no bairro, em todas essas associações. Veja aqui, né? Que maravilha, uma associação de mulheres de carreira jurídica. A mulher está nesses espaços. E aí essa dificuldade dela chegar nesses espaços da política. Dos mandatos eletivos. Então, com esse novo entendimento agora do TSE, dessa destinação desses recursos e com o que já existia, o que eu acho é que há uma necessidade de forçar os partidos, cada vez que passe mais, a incentivar essas candidaturas femininas, mas incentivar de verdade, não candidaturas femininas. E ensinar para essas mulheres, mostrar para essas mulheres esses cursos de formação que elas podem ganhar uma eleição, como se faz uma eleição, o que precisa, porque não adianta candidatar sem ter esse apoio, sem ter essa estrutura, porque não é fácil fazer uma campanha eleitoral. Bom, eu acho que eu já falei muito de falar, acho que extrapolei meu tempo, vou parar um pouco, acho que agora é a hora da doutora Ana Evangelista. Foi muito importante, mas muito importante as suas considerações, doutora Patrícia, porque elas vieram em consonância com as preocupações que nós, inclusive, temos. Eu sou de uma origem familiar do interior de Minas, né? Minha cidade é sul de Minas, e lá eu pude experimentar, porque além da questão da Comissão da Mulher Advogada, que eu tenho muito prazer em participar, sou da diretoria executiva, nós temos como presidente a doutora Isabel Braga, a doutora Ana Evangelista também é nossa companheira da Comissão da Mulher Advogada, mas eu verifiquei exatamente tudo que a senhora tão bem retratou aqui, nós vimos lá no interior. Primeira questão da pandemia, as tarefas domésticas, elas se avolumaram, a senhora falou tão bem sobre isso, né? Sobrecarregando sempre mais as mulheres, né? Mesmo as que têm um empreendimento próprio, são autônomas, as obrigações, as ocupações foram muito grandes. A crise econômica que ninguém desconhece, que veio com a pandemia, é evidente que o auxílio emergencial é, sem dúvida, um auxílio, mas ele não resolve todos os problemas. Então, os pontos que eu anotei, aliás, acompanhei a sua exposição brilhante, mas os 3 pontos que a senhora apresentou como as dificuldades nesse pleito municipal, eu posso lhe dizer, doutora Patrícia, que lá no interior eu
vivenciei, eu enxerguei essas dificuldades. Primeiro, a questão das coligações, a senhora disse muito bem, dificultou muito, e é evidente que mais candidatos precisavam ser, portanto, encontrados. A pandemia e, por fim, eu vou deixar a doutora Ana Evangelista discorrer sobre isso, mas o financiamento das campanhas, infelizmente, é um assunto que ainda não está resolvido. A senhora me deu um número aqui que realmente me impressionou. Podemos chegar a 80 mil candidatos nesse pleito em Minas Gerais. Quer dizer, não há recurso digo, público, né, que possa, portanto, financiar esse número de campanhas. Então, a senhora foi muito feliz, parabéns, estou encantada. A sua exposição realmente reflete a realidade que nós estamos vivendo. E eu não falo em Belo Horizonte, estou falando, inclusive, do interior, numa cidade que tem até 50 mil habitantes. Não é uma região carente de recursos. No sul de Minas, nós temos o café e o leite, que é muito pujante, principalmente o café, mas essas dificuldades, sem dúvida, eu as enxerguei enquanto a senhora ia falando. Parabéns, viu? Foi excelente. Eu passo a palavra agora para a nossa conselheira, Ana Evangelista, para as suas considerações. Pois não, Ana, a palavra é sua. Vou fechar meu microfone. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da doutora Maria Celeste Guimarães. Fiquei muito honrada com o convite de estar participando dessa mesa. A juíza doutora Patrícia Henriques, que é uma satisfação estar aqui. E gostaria de começar falando um pouco da minha pessoa, né? Eu sou uma mulher, a primeira coisa, eu sou negra, então o universo de uma mulher negra, além de ser do recorte de gênero, eu ainda falo muito a respeito do recorte racial, que no Brasil a gente perpassa muito pelo racismo estrutural. Então eu sou uma mulher negra, em primeiro ponto, e estou como inserida em vários coletivos. Fui abraçada pela BMCJ, uma associação que eu participo com muita honra, sempre levo o nome da BMCJ em todos os lugares, em todas as mesas de conversas, em todos os debates que eu participo. Tenho sempre orgulho de falar da BMCJ, que é uma associação que em Minas Gerais foi sua fundadora e que sempre nos enobrece. Participo também de outros coletivos e venho falar dos coletivos por que são importantes. Porque eles estão participando da nossa vida cotidiana e dando cursos para as mulheres que querem a carreira política, igual a BMCJ deu curso de carreira política para as mulheres. Participo das Indômitas Coletiva Feminista, que é uma coletiva que vem empoderar as mulheres, fortalecer, abrir várias discussões de mais mulheres na política. Nós também participamos da coletiva Advogadas do Brasil, que é uma coletiva que também vem fortalecer, e a gente tem lido muito que as coletivas, as associações têm sido uma força enorme para todas as mulheres, né? Então, a igualdade racial e de gênero nas mulheres, a gente tem que lutar todos os dias. Poder votar e ser votada, é notório que no Brasil e no mundo, em geral, é uma desigualdade muito grande e sofre barreiras específicas que os homens não sofrem. Então, para o homem, é muito mais fácil fazer a política do que para as mulheres. A participação das mulheres na democracia brasileira é quão específica como as regras da candidatura eleitoral, né? Como uma disputa eleitoral. Porque, como é um espaço relativamente novo para as mulheres, nós temos, as mulheres encontram dificuldades em registrar a candidatura, em arrumar patrocínio, igual a doutora Patrícia Henriques falou, o patrocínio particular. Nós temos a verba dos partidos, mas que até então a gente não tem clareza, por enquanto, quanto que vai ser,
como que nós vamos poder usar. A gente observa também que quanto maior a participação das mulheres na política, maior a qualidade da democracia. O problema é que somos poucas as mulheres nas disputas. Um dado que a doutora Patrícia falou a respeito de vários candidatos. Aqui em Belo Horizonte, eu vou falar especificamente de Belo Horizonte, são 16 candidatos para a prefeitura e somente 3 mulheres como vices. O restante são todos homens, majoritariamente candidaturas masculinas. Inclusive, o Partido da Mulher, que tem um Partido da Mulher, o candidato é um homem, que é uma coisa assim, que a gente fica até pensando que como que pode ser no Partido das Mulheres ter o candidato homem, né? Então, são realmente vários candidatos e fica mais difícil para a mulher candidatar. E a todo momento a gente enfrenta aquela barreira invisível, né? Que é ser dona de casa, ser mãe, ter os afazeres e ainda ter que ganhar o sustento. Então, na perspectiva racial, isso ainda é muito mais difícil, porque enquanto nós estamos falando assim que compramos o laptop, a iluminação, tudo para o pessoal da raça negra, é muito mais difícil, porque eu às vezes participo de reuniões que o pessoal não tem a internet boa, falha, cai. Então, como que nós vamos fazer essa campanha, né? Como que vai ser feita a campanha do pessoal da raça negra e das mulheres, se não tem os aparelhos, a gente já sai em desvantagem. A gente não tem a tecnologia possível, não tem a verba para poder fazer a propaganda pela internet. Um dado que eu vi que vai ter que ser usado, pessoal da raça negra e pessoal da periferia utiliza muito mais o celular do que o computador. Então, as pessoas vão ter que fazer a campanha basicamente muito pelo WhatsApp, que é o dado que eles mais usam, né? Fora as pessoas mais idosas que não têm esse costume de mexer com a internet, não tem a facilidade digital. Como que vai chegar essa campanha neles, né? Um dado importante que você falou aqui, um dado importante que mais de 50% são mulheres, mas quase 50% também já são filiadas a partidos. Então, ou seja, nós mulheres somos a maioria, somos filiadas, mas quando chega na disputa, nós somos o menor número, somos eleitas pouco, apesar de, à medida que o tempo vai passando, a gente tem vários avanços, né? Do registro da candidatura, que a doutora Maria Celeste estava falando, a documentação, já começa aí, que a documentação é enorme. Você tem que pagar um advogado eleitoral, você tem que ter um contador especialista em eleição, porque o que a gente tem observado é que várias colegas, depois que terminam a eleição, elas estão tendo que pagar multas altíssimas porque não fez a prestação de conta correta, estão impedidas de candidatar de novo porque estão com débitos. Então, é outro impedimento, porque alguns partidos só dão estrutura no momento da eleição. Hoje mesmo, eu escutei uma frase da seguinte forma, que depois que termina a eleição, que eles fecham os escritórios e dependendo do partido, a pessoa que não tem nenhuma assessoria de advogado e de contador fica sozinho, sem saber o que deve ser feito. Então, aí a mulher passa por vários temores, né? O que vai fazer, como fazer, qual a estrutura. E os partidos, assim como todas
as instituições no Brasil são atravessadas pelo racismo. Muito bom. Inclusive, nós tivemos 51% de candidatos na última eleição de pessoas negras, mas somente 4% acabaram eleitas. Se para a mulher já é difícil, para a mulher e para o negro é pior ainda. Você imagina, 51% de candidaturas de pessoas negras e somente 4% de eleitos. É um número assim assustador. Aí a deputada reeleita, que faz parte desse 4%, que é a deputada Benedita da Silva, entrou com um pedido de recursos próprio para as pessoas negras. Só que vai começar em 2022, né? E a gente precisa mais do recurso, porque, sabidamente, as pessoas da raça negra, na sua maioria, totalidade, são pessoas mais simples, são pessoas que não têm a máquina a seu favor para fazer a campanha. Então, como que vai ser eleita se não tem patrocínio, ajuda na campanha, ajuda de particulares? Eles vão usar as verbas dos partidos, que a gente sabe que, dividindo, e que agora ficou bem mais candidatos, no total é muito pouco, e não dá para nada. Então, é praticamente uma ajuda. Aí, o que acontece é as vaquinhas, igual você falou. A gente já começa a perceber que já tem várias vaquinhas, mas que as doações estão mesmo pouquíssimas e muito aquém da expectativa, por causa da pandemia mesmo. Por causa da pandemia, o pessoal hoje em dia está fazendo para sobreviver. Muitas pessoas, muitos jovens perderam o emprego, então como é que eles vão participar disso? Não tem condição, né? Então a gente fica pensando o quê? Que a campanha virtual é um desafio para candidaturas negras e indígenas. E a gente fica pensando assim, no dia da eleição, como é que vai ser? Eu mesmo tenho um pai de 90 anos. Ele vai poder votar? Como é que vai ser a segurança dos idosos no dia da eleição? Como que vai ser as pessoas que são do grupo de risco? Elas vão se sentir seguras para ir votar? Espero que sim, né? Então, a gente vai levantando esses questionamentos e que gostaria muito de ter uma resposta positiva, né? Falou que, pelo jeito, vai mudar o horário da eleição para as pessoas idosas, para poder ir votar, mas as perguntas que o pessoal fazem para a gente, né? Então, é isso, que a campanha virtual é bem difícil, mas que vai ter que ser a maneira certa, porque a gente não está podendo reunir grupo de pessoas e as pessoas estão com medo de aglomerar e que também nem pode, né? Então, o nosso norte vai ser esse, fazer campanha via internet, via WhatsApp, mas lembrando também que para fazer os cards, para fazer os vídeos, para fazer as chamadas da nossa campanha, isso tudo necessita de dinheiro, né? Aí o partido, às vezes, oferece. Vai lá no estúdio. Aí você tem que deslocar, sair de casa, entrar num ambiente que você não sabe se está seguro. Então, as coisas vão complicando mais, igual a doutora Patrícia falou. Se já era difícil antes da pandemia, agora ficou pior, porque muito pior. Potencializou todos esses problemas que a gente já enfrentava. Okay. Muito bem, Ana Evangelista, muito bem. Parabéns. Eu quero dizer o mesmo que disse a doutora Patrícia, eu vou dizer a você. O que eu vivenciei lá no interior, porque eu vou muito na minha região, minha cidade, é exatamente isso. Muitas querem participar, muitas chegam até a se inscrever, são listadas, afiliadas aos partidos.
mas, infelizmente, o recurso não vem, as dificuldades são realmente muito grandes. Eu gostei demais da sua observação em relação, inclusive, também à questão da internet. É fácil falar, a campanha hoje, já ouvi isso muito, doutora Patrícia, a campanha agora ela é mais barata, porque ela é virtual, você não tem que fazer comício. Como assim mais barata? A doutora Ana Valentina acabou de falar, né? A Ana falou que é ótimo, vai lá no estúdio, né? Mas se você não tem condição de deslocar, lá no interior nem isso tem, não tem estúdio, não tem nenhuma estrutura, ela não tem nenhum fotógrafo para fazer uma foto mais elaborada. E como a doutora Patrícia falou, é fácil, né, pegar um vídeo, um celular e fazer um vídeo para poder disponibilizar na rede social. É muito difícil. Na zona rural, doutora Patrícia, porque, como eu acabei de mencionar, eu vivencio muito no interior, muitos não têm esse contato com a internet, não têm essa vivência com plataformas, nem com mídias sociais, então tem o celular, sim, mas não tem essa vivência para poder, e não dá para poder ir ao leitor dessa vez, porque a aglomeração não é possível. Então, sabe, doutora Ana, eu sou muito solidária, tudo que você aqui retratou é exatamente o que está acontecendo. Nós estamos realmente muito... Eu vou ouvir a doutora Patrícia, sem dúvida, sobre as observações que a doutora Ana Evangelista fez, mas eu tenho realmente me preocupado muito essa campanha, porque será uma eleição injusta, doutora Patrícia. Será uma campanha desequilibrada no sentido do desequilíbrio de forças. Será uma campanha, na verdade, muito desigual, porque quem já é vereador, lá na minha região, por exemplo, ele tem, além do salário, dos honorários, né, o subsídio da Câmara, ele tem a estrutura da Câmara para poder fazer a campanha. Além disso, os prefeitos receberam um enorme volume de recursos em função da pandemia e esses recursos estão sendo utilizados sem licitação, né, porque a lei permite, o decreto de calamidade pública, estão sendo utilizados contratação de inúmeras pessoas, sem concurso público, a título de combater a pandemia, é barreira sanitária, é pesquisa, é limpar e jogar água sanitária em locais. Então, são as mais inúmeras finalidades. Então, quem não é conhecido, doutora Patrícia, quem não é conhecido, vai ter muita dificuldade de ser eleito. Ou seja, quem já está, portanto, na Câmara Municipal ou é prefeito, a possibilidade é muito grande de reeleição. As pessoas podem até estar insatisfeitas, mas não há igualdade de forças, né? Quem está começando agora e quer candidatar-se pela primeira vez está enfrentando muita dificuldade, né? É o que eu senti lá, realmente, na minha região. E se você procurar o fundo partidário, não chega aos municípios, doutora Patrícia. As comissões provisórias não recebem nada do fundo partidário. A alegação dos executivos estaduais é que o dinheiro chega, o máximo que chega é executivo estadual, que não tem como repassar para os municípios. O fundo eleitoral, doutor Paredes, ninguém nos dá notícia desse fundo eleitoral. Não se sabe quando vai chegar, se vai chegar, e agora com essa informação da senhora, que é 80 mil candidatos, aí que, sem dúvida. E são os municípios que mais precisavam do fundo eleitoral partidário, porque é a ponta da corrente, é a ponta da corda. Evidentemente, são as candidaturas que têm menos estrutura econômica. É diferente de um deputado federal, de um senador, de um deputado estadual, mas o fundo eleitoral ele tinha que ter um percentual. É claro que a doutora Patrícia, nós não estamos no momento de elaboração legislativa, mas eu tenho vontade de mandar uma correspondência para o eminente ministro Barroso, porque o discurso dele foi maravilhoso na posse, foi realmente emocionante, mas tem que haver um percentual do fundo partidário que obrigatoriamente possa chegar nas comissões provisórias municipais, porque não há nenhuma estrutura para oferecer para os candidatos, não há nenhuma. Seja na impressão, portanto, do material de campanha, como eu falei, na elaboração de vídeos, de páginas de Facebook, do próprio, né, do WhatsApp, mas, sem dúvida nenhuma, é um desafio. Eu, desculpe ter me alongado, mas eu sou muito entusiasta desse programa Mais Mulheres na Política. Sou muito, participo muito, fizemos
várias reuniões no interior com a Comissão da Mulher Advogada, com a doutora Isabel Braga, mas eu me desapontei. Eu achei que esse financiamento público seria uma solução, mas ele não se mostra hoje compatível com as exigências que nós temos, principalmente no lado mais fraco da federação, que são os municípios, e as candidaturas, portanto, nos nossos municípios estão desiguais também, né, no Estado. Doutora Patrícia, me alonguei, mas a senhora vai, obviamente, usar a palavra para fazer os seus comentários pela explanação da Ana Angelice, que foi muito feliz. Eu vou fechar meu microfone e passar a palavra para a senhora. Pois não, doutora? Não, nós estamos aqui numa roda de amigas, né? Eu nem tinha entrado nessa questão das candidaturas de raça negra, porque estava falando das mulheres em geral, nem tinha aprofundado nesse detalhe. Então, as colocações complementares aí de tudo que eu falei, doutora Evangelista, foram as melhores possíveis. Mas, de algumas coisas aqui que ela falou, que eu, para complementar, né, para debater com ela, em que tudo eu dou razão que ela falou, de fato, essa pandemia, ela desnudou de vez a diferença social, a desigualdade social que nós vivemos. Então, enquanto nós estamos falando em se a aula vai ou não ser síncrona ou assíncrona, né? O nome é muito bonito, o outro ali, ele não tem nem, às vezes, o celular para assistir a aula. Então, fazendo isso um paralelo à campanha, a campanha hoje ela é virtual, ela é nas redes sociais. Mas será que esses candidatos, o que eu já tinha falado, né, que a doutora Ana Evangelista falou, então, em muitos lugares do Brasil, em muitos municípios, ainda está chegando a uma internet que tem um mínimo de qualidade, ainda está chegando um celular. E na eleição de 2018, eu prestei muita atenção em algumas pesquisas, porque eu sou apaixonada com propaganda eleitoral. Dos temas de eleitoral que eu mais gosto, para mim, é a propaganda. Eu adoro, acho a campanha eleitoral a verdadeira festa da democracia mesmo, e adoro propaganda. E tenho até um posicionamento bem garantista em relação à liberdade de expressão, à manifestação, porque eu sempre tive a propaganda eleitoral não só como um direito do candidato, mas como um direito do eleitor, que eu acho que o eleitor ele tem direito de receber essas informações, de receber que os candidatos venham até o eleitor, mostrem suas propostas, façam campanhas positivas, entreguem sim seu adesivo, seu santinho, sua bandeira. O eleitor tem esse direito. É um direito do eleitor também, não só do candidato. Então, eu prestei muita atenção em muitas coisas na campanha de 2018 e várias pesquisas que eu li, que na maioria dos municípios, é claro que nos grandes rincões do Brasil, a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral, ela ainda é mais vista no rádio e na TV, no rádio. Então, muitos municípios do Brasil, 70% a 80% dos eleitores definiam seus candidatos pelo rádio. E aí nós estamos falando em campanha na internet. Então, eu vi que em 2018, somente 31% do eleitorado, que foi a campanha digital, ela alcançou só 31% do eleitorado. Eu li essas pesquisas na época. E que, então, os outros 70% do eleitorado ainda são, sim, o maior alcance, é a TV, é o rádio e a campanha de rua. Então, no interior, eu também tenho parente no interior, né? Meus pais são do interior, a gente sabe que é a carreata, que é a passeata, que é o comício, coisas que esse ano dificilmente poderão acontecer. Como que faz um comício numa época de pandemia? E poderia fazer um comício simples, uma coisa barata, uma passeata. Então, essa campanha digital, ela é barata para quem tem acesso a esses recursos, para quem já tem essa aparelhagem. Eu posso, a mesma coisa, eu posso dizer que é fácil eu fazer uma sessão do tribunal, é fácil eu dar uma aula, porque eu tenho condições de ter um bom computador, de comprar uma iluminação, de comprar isso. Mas para as pessoas que não têm, elas ainda não chegaram nem nessa discussão ainda. Então, assim, essa pandemia, ela tem essa reflexão muito importante para nós, dessa questão dessa desigualdade que talvez a gente não pensasse que em relação à educação, em relação a várias coisas,
pessoas estivessem tão longe ainda, tão distante ainda desses meios, né, digitais. E trazendo isso para as campanhas eleitorais, Patrícia, pode ser que eu veja uma outra realidade. Mas pelo que eu estou vendo da pré-campanha, chegando aqui no tribunal, eu ainda estou vendo, sim, tem muita utilização de WhatsApp, de Facebook, mas eu ainda estou vendo muitas questões de realmente, nós vimos aí nas convenções, muitos fizeram convenções nos interiores, foi na rua, fazendo passeata para convenção. É assim que a coisa funciona nos municípios. Quanto à questão da segurança, que foi uma outra coisa que a doutora Ana Evangelista pontuou, e que isso obviamente dificulta para muitas pessoas, o TSE e os tribunais regionais têm empenhado todos os esforços possíveis para que seja tudo da forma mais segura possível. Tanto que, não sei se vocês viram aquela campanha que o Dr. Drauzio Varela tem feito, né, do TSE, porque no princípio teve uma dificuldade, e aqui na campanha, mas é um dado importante, uma dificuldade muito grande esse ano com os mesários voluntários. E depois que essa campanha foi feita e que o valor que essas pessoas vão receber de alimentação, que agora pode chegar a R$40, isso foi autorizado, e que essa campanha foi feita, uma campanha educativa, para explicar que vai ter máscara, vai ser distribuída, máscara, face shield, álcool gel, vai ter distanciamento, caneta para o eleitor. Aí, de repente, nós tivemos um número até recorde de pessoas inscritas para serem mesários voluntários. Mas a gente sabe que isso também no interior, essa inscrição também foi muito por desse pagamento, desse auxílio aí da alimentação, né? Não só por R$40, é muita coisa para as pessoas. Então, precisou ser feita dessa campanha, o TSE tem a eleição, o dia da eleição, eu tenho certeza que será muito seguro. A minha maior preocupação é com a propaganda, porque a propaganda nós temos, de um lado, várias pandemias, né? Nós temos quase 6.000 pandemias diferentes. Então, de um lado, os prefeitos, cada um fazendo a gestão dessas pandemias, e de outro lado, a propaganda. E aí, aquilo que a senhora falou, doutora Celeste, é muito importante, porque esses prefeitos que querem reeleição, eles vão ser avaliados. Eu acho que nunca as pessoas prestaram tanta atenção no seu prefeito, no vereador, como agora na pandemia. Eles foram revelados ou por uma má ou por uma boa gestão. E aí eles sabem que eles vão ser avaliados numa eventual reeleição, como os vereadores também. Então, a nossa grande preocupação tem sido na área eleitoral, e eu não estou falando pelo tribunal, estou falando eu, Patrícia, que eu já falava isso antes, desde o início da pandemia, é que como vai ser, então, essa questão, a emenda constitucional, ela veio resolver isso, mas em alguns municípios em que a pandemia estará ainda com uma curva alta, obviamente a propaganda vai ter que ser bem reduzida. Então, a questão esse prefeito espontaneamente será beneficiado ou será prejudicado? Eu acredito que na maioria das situações será beneficiado, assim como também esses candidatos a vereadores. Então, são vários fatores, são tantas coisas, a gente podia ficar aqui a noite inteira falando dessas preocupações todas, mas, infelizmente, a gente vê em ações de impugnação de mandato eletivo dessas candidaturas fictícias, muitas vezes as mulheres vêm aos autos e elas falam, olha, eu tive 0 votos, 0 gastos, porque eu desisti. Tem vários relatos dessas ações, elas correm segredo de justiça, mas de que eu já participei como advogado, ainda não cheguei em recebimento dessas ações no tribunal, muitas vezes, muitos relatos, que aí não era candidatura fictícia, que as mulheres falam, olha, eu desisti, eu precisei desistir. Eu desisti em nome do meu marido, ou em nome do meu pai, ou em nome do meu tio, ou porque eu não tive dinheiro mesmo para fazer. Então, isso também é muito triste. Tanto a candidatura realmente ser fictícia, que é um ilícito, que é uma fraude, como também a mulher tem que abrir mão, porque ela vai lá, ela se empenha, ela começa a campanha, e depois, no meio do caminho, ela tem que desistir. E agora vai ter que desistir até da candidatura. Isso que, por fim, aqui outra coisa que eu notei importantíssima que você falou, essa questão da autonomia partidária nessa distribuição de recursos. E eu acho que a gente tem um gargalo aí, que é uma coisa muito importante,
que é que nós não temos mulheres ocupando postos diretivos nos partidos. Não temos. Por que que as mulheres não ocupam assentos nos diretórios nacionais, regionais e mesmo nessas comissões provisórias municipais? Nós temos talvez, acho que 1 ou 2 partidos aí que presidente do partido é mulher. E eu não estou dizendo aqui que as mulheres são mais competentes que os homens, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Embora a gente viu que aí na pandemia, como que as mulheres, né, gestoras dos seus países foram tão competentes, né? A Jacinta, a Angela Merkel, exemplos de competência. Mas eu acho que também essa questão que sempre me incomodou é se a autonomia partidária e os partidos fazem a gestão desses recursos e esses recursos são gastos para passagem de avião, para ir fazer evento ali, ou para comprar uma sede para o partido, ou para alugar uma casa bonita, para ter isso, aquilo. Por que que nós não temos, então, mulheres também nessas posições desses diretórios? Porque talvez se tivéssemos esse incentivo à participação e ao gerenciamento desses recursos, que são poucos, seriam olhados com outro viés, né, para as mulheres. E essa qualificação das mulheres, embora muitas pessoas falem assim, mas curso de formação política? Você precisa de curso? Meu Deus do céu, nós temos mulheres que, infelizmente, pessoas, né, que infelizmente não sabem nem que precisa de um contador, nem como que manda fazer um santinho, nada. Então, assim, isso é necessário, mas eu acho que talvez, se nós tivéssemos mulheres ocupando cargos de direção nos partidos, nós teríamos talvez já um avanço, um início dessa melhoria, dessa gestão desses recursos. Muito bem, doutora Patrícia, adorei! Adorei! Porque os partidos também são muito autoritários, a gestão é muito autoritária e portanto, na hora de priorizar as ações, a senhora disse bem, são decididas atividades que não têm menor interesse, né? E por isso que o dinheiro é despendido sem nenhuma transparência, sem nenhum compromisso. Os cursos são organizados por homens. A gestão é por homens, então por que não ter mulheres para fazer essa gestão? Muito bem, doutora. E eu gostaria também de aproveitar a alegria para nós de recebermos a nossa vice-presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, desembargadora Karen Emerick, para a nossa alegria, também hoje presidente do Instituto de Ciências Penais. Nós estamos realmente muito felizes com a presença da doutora Karen, quando ocupou a nossa chapa, e uma chapa vitoriosa, e a doutora Karen é pé quente, porque também foi uma chapa vitoriosa no Instituto de Ciências Penais. A doutora Luciana Raso, também nossa secretária-geral, hoje presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Eu estou realmente felicíssima, né, Ana? A nossa BMCJ está tão bem representada, e eu gostaria, tenho certeza que a doutora Karen pode usar a palavra só para cumprimentar e dar as boas-vindas aqui à doutora Patrícia, que aceitou, doutora Karen, o nosso convite e é nossa também nova associada da BMCJ, viu, doutora Karen? Pois é. A gente dá as boas-vindas da doutora Patrícia para nossa alegria. Pois não, doutora Karen? Que alegria, né? A gente poder estar fazendo essa live aí com a doutora Patrícia. É um prazer muito grande recebê-la aqui para falar de um tema que para nós mulheres, né, é tão caro e tão importante, essa questão da nossa ocupação mesmo nos espaços de poder, essa dificuldade que a gente ainda enfrenta. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma candidata do 5º do Ministério Público lá para o tribunal, né, que nós estamos com uma lista sextupla lá para votar, né, a lista tríplice, e ela teve lá, e eu falei assim, da importância que é nós nos apoiarmos, porque são 6 candidatos muito, muito bem preparados, 6 ótimos candidatos, né, e ela, inclusive, faz parte desse rol aí de pessoas bem preparadas, mas que ela tem um diferencial, e que eu acho que nossa obrigação enquanto mulher dar essa oportunidade, porque ao mesmo tempo que as mulheres elas ficam
com dificuldades, às vezes, de se lançar, né, em cargos e tudo, há também uma certa dificuldade da própria mulher em apoiá-la. Então, eu acho que cada uma de nós tem que cumprir esse papel. Não só de apoiar a candidata, né, tendo ela os atributos necessários para o cargo que está buscando, mas também de nos lançar candidatas, né, porque as mulheres também, elas às vezes ficam preocupadas nisso, né, de se colocar, né, de estar nesse espaço. Mas é uma alegria muito grande, viu, dona Patrícia, que a senhora esteja aqui falando para nós mulheres, e bem-vinda à BMCJ. Eu acho que isso é muito importante, só vem engrandecer essa associação que já é tão forte e com pessoas, né, associadas, né, que já ocupam lideranças nas suas várias áreas, nos seus segmentos. Então, é uma alegria muito grande recebê-la, não só aqui nessa live, mas também na própria associação. Seja muito bem-vinda e vamos ter outras oportunidades para falar dessa importância que é esse espaço que a gente vem aos poucos ocupando e cada vez com mulheres mais capazes e competentes. Parabéns, tá? Obrigada. Obrigada, doutora Karen, muito mesmo, muito obrigada. E devo dizer que está fazendo muita diferença a sua participação na nossa associação, viu? Está? Ela coordena a nossa área de eventos, a doutora Karen honrosamente assumiu essa coordenação e nós estamos fazendo eventos que, sem dúvida, são de altíssimo nível, né, doutora Karen? Com convidadas e palestrantes que nos honram, que nos atendem com a maior presteza, com o maior carinho. Então, eu tenho certeza que falo em meu nome e em nome de todas as associadas, como tem sido importante a sua presença na nossa chapa e agora também na nossa gestão. Foi para mim realmente uma alegria muito grande, tem sido um diferencial importante para nós, viu, doutora Karen? Tem sido mesmo muito importante. Eu vou passar a palavra para a Ana, ela faz as suas considerações finais e depois eu passo para a Patrícia também, tá? A palavra é sua, Ana. Só agradecer, dar boa noite, doutora Karen, que está entrando agora aí, e falar que da importância da BMCJ com esses painéis maravilhosos, de estar incentivando sempre a associada e de estar sempre fazendo parte da nossa vida, né? E de Minas e do Brasil. E falar que a gente tem mesmo que tentar ocupar os nossos lugares de direito, mas que nós precisamos também ter as condições necessárias para que isso aconteça, né? E podem contar comigo sempre. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada, Ana. A alegria foi nossa, seu testemunho, as suas considerações foram todas pertinentes. Tenho certeza que a doutora Patrícia também pôde salientar isso. E, de minha parte, fico feliz de ver que foi uma ótima iniciativa tê-la conosco, viu, doutora Ana? Muito obrigada. Doutora Patrícia, para as suas considerações finais também, por favor. Bom, primeiramente, cumprimentar aqui a doutora Karen, desembargadora Karen, agradecer a recepção que ela fez aí, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje e, além de agradecer a participação aqui hoje, que o convite eu aceitei de pronto e fiquei muito feliz e muito honrada, mas principalmente agradecer o convite por agora ser associada, poder estar junto com vocês, me coloco à disposição sempre que precisar, lá no tribunal também, tudo que vocês precisarem, podem contar comigo, com o meu apoio. Eu gosto muito de participar dessas associações e eu acho que é em grupo que a gente consegue, igual a desembargadora Karen falando aí, sozinhas, né? A gente às vezes não chega, a gente tem que chegar aos lugares apoiando umas outras, a sororidade que as mulheres tanto precisam. E dizer da minha imensa honra de revê-la, doutora Maria Celeste. Eu sei que você tem como é que fala? Picada pelo mosquitinho azul da política, sei que você gosta da política, sabe muito de política, entende muito de política. A querida Luciana Raso também, que está aqui, dá parabéns para a doutora Ana Evangelista pelas suas palavras, pelas suas considerações. Concordo plenamente com tudo que ela disse, sei das dificuldades, e eu acho que são nesses espaços que as ideias surgem, que as discussões são importantes
e que sempre é um embrião para sair alguma coisa maior. Veja bem, foi falado aqui essa questão desses cursos, então eu acho que a BMCJ tem que continuar com esses cursos, ajudar, e principalmente essas mulheres de municípios menores que precisam, que não têm essa mínima, às vezes, né, compreensão de como que as coisas funcionam. Então, queria dar parabéns a vocês por todo esse trabalho magnífico que vocês têm feito. Vocês são mulheres maravilhosas, brilhantes, guerreiras, e dizer que eu estou muito feliz de participar e estar junto a vocês aqui. Fico muito honrada, muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu, doutora Patrícia? Agora, nossa associada, eu comentei, doutora Karen, que nós vamos fazer uma solenidade virtual para poder darmos essa posse às nossas novas associadas. E nós estamos esperando, inclusive, algumas estão ainda preenchendo as fichas, nós estamos aguardando, mas faremos um evento. E eu tenho certeza que após as eleições, caríssima professora, doutora Patrícia, a senhora vai voltar aqui à BMCJ, né, doutora Karen, para nos fazer esse panorama de como foi, portanto, a participação nas eleições municipais, a participação, inclusive, né, das mulheres. Tenho certeza que a senhora vai trazer para nós aqui um riquíssimo conteúdo para mostrar o que nós estamos esperando, e vai ser uma videoconferência maravilhosa para dizer como foi, né? Quais são os resultados, o que de bom aconteceu nesse pleito tão significativo desse ano inesquecível. Esse ano está difícil de esquecer, de 2000. Estou falando lá na corte que é histórico. Histórico, sem dúvida, né? Doutora Celeste, se me permite, só para poder agradecer, né, essa oportunidade aí que a Patrícia aceitou, a Ana Evangelista também, cumprimentar a doutora Karen e falar, Celeste, que foi muito bom essa sua iniciativa, né, que nós devemos a você aí essa iniciativa dessa plataforma, de colocar essa plataforma para funcionar, e é uma oportunidade para todas participarem. Então, isso é muito importante, e agradecendo as palavras carinhosas da doutora Patrícia, né, com relação à minha pessoa, e falar como a doutora Karen falou, a doutora Celeste falou, e a doutora Ana Evangelista falou, que para nós é uma honra tê-la aí como associada, né, um grande ganho para a nossa associação. E quero dizer que fiquei feliz, doutora Karen, com a sua também eleição pelo Instituto, e eu também no outro instituto, cada uma em suas áreas, e podemos aí, né, já falei isso com a doutora Celeste também, a gente unir essas forças, né, e falar com uma palavra Ana Evangelista, que é uma guerreira, continue assim, né, nós precisamos de mulheres com esse seu perfil, para que realmente a política tenha mais representantes femininas. E eu queria também falar que tem na Fundação João Pinheiro uma pesquisadora chamada Simone Duflo, que tem uma pesquisa com relação às mulheres na política. Depois, se interessarem e tudo, eu posso depois dar o contato. Foi uma pesquisa, inclusive, junto à FAPEMIG. Ela fez com relação às eleições das mulheres, né? Então, acho importante pontuar aqui, né? Mas era só isso, né? Só para poder falar da minha alegria de ouvi-las, né? E foi muito boa as duas exposições, né? Cumprimentar a doutora Karen, que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-la, e agora, pelo menos virtualmente, né, doutora Karen, eu posso cumprimentá-la pela eleição e falar mais uma vez, né, que essas iniciativas que a doutora Celeste tem nos proporcionado, uma plataforma que não cai, né? Não tem problema de horário, né? Então, muito bacana. Então, é só para poder agradecer. Nós é que agradecemos, viu, Luciana, seu apoio permanente, viu, seu estímulo e sua solidariedade conosco. Eu queria saber se a Sandra Peixoto pode, ou tem interesse, a gente não quer interferir, para a nossa foto final, sempre no final da videoconferência, doutora Patrícia, a gente faz uma foto final que vai, portanto, para o nosso Instagram, vai
agora com o nosso YouTube. Eu já ia pedir já para tirar uma foto. Se bem que a Ana Evangelista é craque. Você já tirou umas fotos aí, né, Ana? Eu não sei se a Sandra gostaria. Já tirei várias já hoje. Ai, que delícia. Você me manda, viu, Ana, que eu vou colocar no Instagram. Agora nós temos o vídeo com toda a Sandra vai abrir no YouTube, né? Nós temos o YouTube. E no dia da posse virtual das nossas novas associadas, nós vamos apresentar um novo site da BMCJ, que, devo dizer, está mais atualizado do que o da Nacional. Vocês verão, nós vamos lançá-lo agora há pouco. Então, vamos lá, vamos preparar. Vou colocar todas na tela para que a gente possa... Vamos lá, galeria, viu? Aí. Bom, a Sandra, fique à vontade se ela não quiser aparecer, né? Então, nós vamos tirar a nossa... Tá vendo? Chegou. Sandra chegou. Boa noite, Sandra. Esse momento, eu fico muito feliz de tê-la conosco, viu? Então, vamos lá. Boa noite, muito obrigada, Celeste. Um grande abraço para você também. Obrigada. Só vou pedir desculpas que eu estou na rua. Então, vamos lá. Todo mundo sorrindo, não é? Aí, maravilha. Vamos abrir agora os microfones para nós darmos os aplausos merecidos para as nossas duas expositoras, a doutora Patrícia, a doutora Ana Evangelista. Vamos abrir os microfones, porque elas merecem, foram brilhantes. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. A CJ realmente sai engrandecida desse momento. E como é importante ter o vídeo gravado, né, doutora Karen? Porque Isso. no YouTube, nós estamos pedindo às associadas que se inscrevam no YouTube, já temos várias inscritas. Vamos divulgar, pedir outras para se inscreverem, porque é um depositário fiel de todo o trabalho que nós estamos fazendo. Ao final da nossa gestão, né, doutora Karen, nós temos aí realmente vários eventos, vários seminários, e que, evidentemente, vão ficar com o legado das próximas gerações, né? Um beijo para todas. Tchau. Obrigada, doutora Patrícia. Beijo, gente. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ana. Obrigada, doutora Karen. Obrigada, Celeste. Feliz escolha. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite.